Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. O Ladeira Bausch é o seu canal de escuta, reflexão e diálogo sobre dança nas plataformas de podcast. Tombar conceitos, repensar definições, deslocar os pensamentos de corpo e insistir no trânsito, gesto, palavra, fala, movimento. Produzimos episódios e séries especiais, reunindo convidados de universos e experiências múltiplas em dança. Uma dança mais perto. Meu nome é Juliana e atuo como artista, professora e pesquisadora na dança. Entre a bailarina e a artesã, o Ladeira é o mergulho que me faltava na dança. Criar este ambiente de diálogo e documentação é como dançar com as palavras. Eu sou a Paula, bailarina, professora e garota enxaqueca na dança. Estou aqui para aprofundar o olhar sobre o que fazemos através dos nossos corpos e posicionamentos, na cena, na sala de aula e também no contexto social mais amplo. Escutar é conhecer. Marretada no Meio-Fio é uma série voltada à reflexão sobre as multiplicidades de experiências e subjetividades relacionadas à questão dos corpos DEF na dança. Em cada episódio, um convidado com um lugar de fala contundente partilha sua visão sobre dança estética, pedagogia e processo criativo. Muitas provocações para se pensar, da criação do projeto, do nome do projeto, até como que a gente pergunta, inquietude, né? Uma inquietude muito bem-vinda, né? Para o Ladeira, assim. Quando a gente fala com a Estela Lapone, eu já conheci ela de outros projetos, de termos trabalhado em alguns contextos juntas, e eu acho profundamente inspirador como ela é observadora, detecta rapidamente o lugar de problema, o lugar de incômodo e comunica, né? Porque quando a gente trata de assuntos que ainda estão num tabu social ou numa necessidade de reflexão coletiva e amadurecimento, né, rápido, muitas vezes a gente escuta uma coisa e não é nosso lugar de fala, a gente fica em silêncio, não verbaliza, e fica aquele silêncio constrangedor, e a Estela tem essa precisão de falar, olha isso aqui, e aí ela traz o incômodo, e às vezes isso amplifica esse incômodo, mas ela é muito precisa nessa ação pedagógica, né, de apontar quantas vezes a gente se omite do engajamento numa discussão, e aí em relação ao corpo DEF, né, ela tem essa postura altamente provocativa, e acho que ela vai falar com a gente sobre isso, de como ela peita um lugar disruptivo quando ela, por exemplo, se coloca anti-inclusão, né, e aí aponta assistencialismos, conivências, né, o lugar que o inclui para manter excluído, para manter segregado, que é uma audácia, e é muito bem-vinda essa audácia dela. Muito bem-vinda, e assim, eu fico tão encantada e impactada no desdobramento que a atuação dela na dança faz em outras artes, em outras linguagens, e contribui também para outras esferas, né, também sociais, políticas, culturais, de sociologia, né? Então, na música, então acho isso muita potência, assim, fico muito encantada e impactada com o trabalho dela, assim. E a Estela é inspiradora na pesquisa artística, de criação, discurso estético, porque como ela tem essas inquietações, esses posicionamentos muito precisos, muito rápidos, ela reconfigura também
né, os entendimentos de espetáculo, de linguagem, enfim, de muita coisa. Então, eu acho que é uma artista que fazia tempo que a gente queria trazer para Ladeira. Acho que a gente conversa com ela desde o início da Ladeira, assim, nas mensagens. E é muito bom trazer dentro de um projeto, né? Como nesse momento uma série, um projeto, que eu acho que também enaltece esse lugar de potência que ela tem. E traz para uma coerência do que a gente tem também discutido de um corpo que dança, um corpo que trabalha, né, no campo da dança. Acho que é tão bom quando a gente consegue confluir vários aprendizados que a gente tem tido ouvindo grandes artistas e tentar unir as questões que a gente acha pertinente no mesmo projeto, assim, né? Então, acho isso é uma realização mesmo. Espero que todo mundo esteja com os ouvidos e as mentes e corações bem abertos para absorver tudo que a Estela vai trazer no episódio de hoje. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Bom, então vamos começar. Parece que um encontro, assim, de realizações, assim. A gente gravou com o Edu já, que já veio desde o primeiro episódio com essa vontade e vem ecoando, né, essa conversa contigo também por muitos outros projetos. Então, muita satisfação poder estar nesse momento aqui. Eu que agradeço. Que bom. E é isso, eu acho que a gente pode começar audiodescrevendo, né, Paula? Então, eu sou a Juliana, tenho a pele clara, cabelos escuros, longos, tô com uma camiseta preta, fone de ouvido, tenho bochecha rosada, gesticulo com as mãos. Aqui no fundo tem muitos objetos, materiais que eu faço encadernação, colares, chapéu, armário, livros e tudo mais. Eu sou a Paula, sou uma mulher branca, de cabelos escuros, longos, cacheados. Eu tô num quarto assim de yoga, tem tapete, blocos, uns acessórios assim, mas é bem vazio no geral. E tô usando um fone de ouvido branco, uma camisa regata preta e tenho uma tatuagem no braço direito. Bom, eu sou Estela Lapone, sou uma mulher cis, branca, tenho cabelos pretos e curtos, de corte assimétrico, franja reta, tenho tatuagens nas mãos, mas eu gesticulo mais com a mão direita, né? Porque eu tenho uma hemiparesia esquerda. Estou com o esmalte verde e azul, tudo gasto já nas unhas. Piercing no septo e na lateral, de argola. Tenho a sobrancelha preta arqueada, olhos amendoados, às vezes com cara de peixe morto, um nariz meio batatinha, uma boca nem grande nem pequena. Quando eu sorrio, fico parecendo japonesa, que os olhos ficam bem puxados. Quando eu era criança, parecia... Todo mundo achava que eu era japonesa, inclusive. Mas eu não tenho nenhuma ascendência nipônica. E estou no meu escritório, atrás de mim, uma parede cinza com fotos e obras, requisitos de performance que aconteceram aqui na minha casa, cartazes, lambes, tudo meio bagunçado, meio caótico. Também estou usando uma camiseta preta de manga curta, que não dá para ler, porque eu estou sentada para levantar, porque é Normal People Scares Me. Então, pessoas normais me assustam, me dão medo. Foi por acaso que eu coloquei essa camiseta, mas talvez não por acaso, né? Tinha até esquecido, enfim. E estou usando um fone de ouvido desses que são maiores, que tapam os ouvidos, pretos. Prazer estar aqui. Bom, eu não consigo não comentar, eu acho que a riqueza de prática de audiodescrever é uma das minhas maiores curiosidades, assim, né? Eu acho que quando eu começo a me audiodescrever, eu já começo, e falta isso, e vou me atropelando, assim, na tentativa de correr atrás do que se percebe, do que vê, ou do que também sente, né? Então,
uma riqueza e só dizer que é uma prática, né? É um treino e é um exercício estar sempre se aproximando disso. É um exercício linguístico também, né? Assim, também não, propriamente dito, né? Porque a gente coloca em palavras as imagens, né? Então, a gente começa também, acho que quanto mais você vai se aproximando disso, mais você vai percebendo que você pode brincar muito com as palavras. E aí você trazer a sensação daquilo que você quer passar, que às vezes não é exatamente você descrever literalmente as coisas, mas quais palavras que você pode usar que vão dar a sensação daquilo que você quer dizer, né? Daquilo que você está vendo. Mas é sempre muito subjetivo, né? Porque às vezes o que é caótico para mim pode não ser caótico para o outro. Então, sempre passa por uma subjetividade. Maravilha, Estela. A gente tem, nossa, vários assuntos assim para conversar com você, mas eu acho que o que nos aproximou das coisas que você tem escrito, comunicado, trazido em performances, em falas públicas, se relaciona com o questionamento, né, da questão da inclusão. A gente talvez queria te ouvir aqui no podcast, também trazer essa discussão para os nossos ouvintes, porque muitos termos, né, quando a gente vai tratar de modificação de alguns espaços estruturais, de como eles estão organizados, vão vir quase como de uma maneira impositiva, né, ocupando esses espaços. E aí eu sinto que quando a gente fala de inclusão, hoje em dia isso se torna quase um imperativo, e encontrar a tua reflexão sobre esse termo e sobre essa questão fez a gente, assim, Paulo e Juliana, respirar um pouco, né, em algo que já nos estava chamando a atenção. Então, se você puder trazer, de onde que vem essa tua reflexão, como é que você está formulando ela no teu trabalho, a gente ia adorar te ouvir. A inclusão, assim, esse questionamento né, que eu venho trazendo já de muitos anos sobre a inclusão e que hoje em dia, cada vez mais, quando eu vejo as pessoas falando, vamos incluir, não sei o quê, nossa, me causa arrepio na espinha, por diversos fatores. Eu vou começar meio, talvez, de trás para de frente para trás. Por que hoje me incomoda tanto? Porque é nítido a percepção que a pessoa tem que o corpo dela é universal, né? Do mesmo jeito que a branquitude se tem como universal e a negritude vem pleiteando esse lugar de tipo, não, vocês não são únicos. A questão é que a gente foi criado num pensamento colonial, né? O negro foi utilizado de forma, né? Foi escravizado, foi raptado, foi roubado, foi menosprezado, foi invisibilizado e ainda o é, assim como é também a pessoa com deficiência na história da humanidade. Então, quando a pessoa fala, os outros corpos, eu já faço a pergunta, quem é o outro, se não alguém que não é você? Então, o outro sempre vai ser o não você, independente de ser uma pessoa com ou sem deficiência, né? Então, começar a mostrar o quão genérico essa palavra é o outro. Por que só a pessoa com deficiência é lida como o outro corpo, né? Então, já parte por aí. Essa sensação, essa noção de corpo universal, né? E, bom, quando eu adquiri a deficiência, né? Eu tive um AVC em cena, e aí eu adquiri uma deficiência, uma hemiparesia esquerda, que, obviamente, eu achei que era o fim da minha vida, era o fim da minha carreira, inclusive porque eu já era atriz. E aí, conforme eu fui... bom, eu voltei dando aula e tal, e aí, conforme eu fui voltando à cena, comecei a me deparar com críticas, né, referentes a esse corpo que estava em cena, antigamente no teatro. Por que esse corpo é assim? Ou por que esse corpo não é justificado na dramaturgia? Ai, que medo, parece que ela vai cair. Então, vários questionamentos desse corpo. Por que ele está em cena? Como assim está em cena? E se está em cena, por que não se justifica isso no enredo dramatúrgico, né? Não pode ser simplesmente uma personagem, tem que ter enfim, tem que ter um porquê, né? Tem que se justificar isso dramaturgicamente. Aí, quando eu fui para a dança, eu entrei na tal, né? Eu entrei no projeto da Gerda Kunig, do Dina 13,
lá da Alemanha, e fiquei super feliz. Uau, dança inclusiva, que maravilha, dança inclusiva. Tem uma dança inclusiva, tem uma dança que considera o meu corpo. E já me deparei com o primeiro estranhamento em relação a isso, quando eu vou numa reunião com uma pessoa da Secretaria de Cultura que se mostrou interessada em apoiar o pretenso grupo que se formaria a partir dessa experiência com a Gerda, né? Na época até Marcos Abranches, o Michel Fernandes do Aplauso Brasil, eu e aí Juliana Ferreira e Nilson Muniz, né? Nilson Muniz e Juliana Ferreira não tinham deficiência e nós três que tínhamos a deficiência. Michel saiu do grupo, Marcos saiu do grupo e então finalmente a gente vai para uma reunião com essa pessoa porque ele tinha me dado o cartão para, tipo, queremos conversar e apoiar esse grupo que está se formando. E eu tinha 30 e poucos anos, né? Antigamente, assim, muita vergonha, muito sem saber muito como introduzir o assunto que ele mesmo tinha puxado, né? Um tempo atrás. E, enfim, até que a pessoa fala assim, mas, enfim, por que vocês estão aqui? Aí eu, meio passada, falei, bom, você me deu o teu cartão porque você tinha interesse em apoiar o grupo de alguma maneira. Aí ele me responde, isso quando tinha alguém com deficiência, agora não tem ninguém mais com deficiência. E eu fiquei tão estupefata, assim, com a resposta dele, com a argumentação dele, que eu não falei nada, fiquei em silêncio, engoli seco, e aí isso começou a... Falei, peraí, eu não tenho deficiência, só eu sei o que minha vida mudou depois que eu tive o AVC. Então, peraí, o que é deficiência? Então, aí esses questionamentos todos, né, em relação ao que é deficiência, o que significa parecer ter uma deficiência, por que eu não pareço ser uma pessoa com deficiência, enfim, vários questionamentos. E aí, conforme a vida foi, né, eu fui voltando aos palcos, na dança, também trabalhei como teleatendimento na Porto Seguro, né, na época que eu estava totalmente sem grana, falei, bom, preciso de um trampo que me ocupe o mínimo possível para eu continuar sendo artista. E na experiência, eu entrei pelo sistema de cotas, e nessa experiência que eu não desejo a ninguém, ou quase ninguém, que é ser teleatendimento nessa vida, teve uma reunião com o Comitê Inclusivo. No Comitê Inclusivo não tinha ninguém com deficiência. Éramos, acho que, umas 50 pessoas. Foi uma reunião numa sala enorme, assim. Todos os DEFs ingressados na empresa e tal. E as pessoas foram se apresentando e tinha uma postura muito de mendicância. Ah, eu agradeço, não sei o quê. E sempre assim, né? Como o Alito fala do handicap. Né? Handicap é deficiência, né? A pessoa com deficiência, em inglês. E é realmente isso, né? A mão, o chapéu na mão. Né? Esse lugar do pedinte. Essa imagem da deficiência. Porque isso vem da história mesmo, né? A história da humanidade na Idade Média e antes ainda, a pessoa com deficiência era largada à sorte, né? Era prostituído, era usado para pedir esmola, inclusive. Então, é uma imagem que vem de uma construção muito antiga na história da humanidade. Essa postura foi me incomodando cada vez mais e em contraponto à postura desse comitê inclusivo, que não tinha ninguém com deficiência, cada vez mais estufando o peito, quase estirando a mão para que a gente beijasse como agradecimento. Uma postura bastante aristocrática, assim. E aí eu percebi que, peraí, parabéns por essa iniciativa desse encontro, mas e aí? Você, que é cadeirante, consegue colocar tua comida para esquentar no micro-ondas, que é no alto? Você não sei o que, a porta, não sei o que. Aí eu liguei o ventilador, deixei a coisa se espalhar, e aí as pessoas começaram a trazer as problemáticas. E aí eu vi o comitê ficando meio emputecido com isso. Aí eu vi e falei, então, peraí, o comitê inclusive é para quê? Para a gente chegar aqui e ficar beijando a mão deles e agradecendo uma coisa que é nosso direito, é lei de estarmos aqui? Ou é para a gente melhorar e deixar esse ambiente de fato, como eles dizem, inclusivo? Então eu começo a perceber também que, peraí, a inclusão o que é? Coloca dentro, mas não muda nada. Porque você dê graças a Deus que você já está aqui dentro. Antes você estava na rua pedindo esmola, agora você está aqui com CLT.
E quando eu começo também na dança, muita gente vem questionar a dança que eu faço. Que dança é essa? Mas cadê a dança? Aí, por que você não monta a Tennessee Williams, A Margem da Vida, que tem a menina coxa, e que se lamenta, tem uma vida triste porque é coxa? Ou Dias Felizes, do Beckett, que a pessoa está enterrada até a cintura, então não se mexe, então isso não disturba o olhar do bípede. Né? Vocês já conversaram com ele, vocês já estão sabendo o que é bípede. Então, uma série de coisas que eu fui vendo que eu falei, peraí, inclusão, que inclusão é essa, meu Deus? O que é isso, colocar para dentro, se nada modifica? Né? E, de qualquer forma, sempre o parâmetro da inclusão do corpo bípede. Por isso que quando eu questiono os nomes das coisas, porque elas, às vezes, limitam o significado do que é, de fato. E esse incômodo, né, perdurando, mas eu não sabia muito bem, não me sentia tão... Quem sou eu para questionar isso? Né? Quem sou eu para falar mal de uma coisa que até de certo ponto me defende? Né? E isso faz parte de um processo mesmo de amadurecimento, de entendimento do meu tornar-me pessoa com deficiência, me identificar com essa identidade social, entender que isso é uma identidade social e todos os, né? Aí quando a gente vai, tem a ver com o autoconhecimento e com o processo mesmo de vida, né? No trabalho também. Eu encontrei no dicionário Aurélio um significado da biologia que era alguma coisa de isolamento da substância. Eu falei, é isso que acontece. No dia a dia, é isso que acontece. Essa substância incluída, ela fica isolada. E é isso que acontece com a gente, né, eu tentando vender meus trabalhos, e aí os SESCs respondendo, teu trabalho é muito específico, quando a gente vê algo voltado para isso, eu falei, mas demorou para eu entender que a especificidade era a minha deficiência, e não necessariamente o trabalho artístico que eu estava trazendo. A arte que eu estava criando, que eu estava fazendo, era o de menos. O mais importante era esse corpo, que ninguém conseguia identificar qual que era dele. Mais adiante, né, morei na Europa, não sei o que, tal, em Madrid, fazendo master, e aí tentando ficar por lá, vendo se eu conseguia trabalhar. Fui conversar com uma programadora do La Casa Encendida, que é tipo, como se fosse um instituto, né, social e cultural, subsidiado, né, por um banco. E eles tinham um festival, Arte e Discapacidade. E aí fui conversar com essa mulher e tal, com essa programadora, conversando, aí comecei a questionar, falei, esse festival, esse nome, Arte e Discapacidade, né? Ela falou, eu já tentei trazer um nome um pouco mais poético e tal, mas aí pela questão desse instituto ser subsidiado pelo banco, tem uma questão de apelo social, e aí se eu mudo, descaracteriza, bibibi, bababó. Aí eu falei, tá vendo? É mercado, né? Que era uma coisa que eu já vinha percebendo. É um mercado. O mercado, inclusive, ele vive disso, né? E aí fica como o próprio sistema capitalista, ele vai lá e pasteuriza as coisas, né? Mas ela não muda efetivamente o pensamento, não produz pensamento, na verdade, só reproduz. Né? E a gente tem que ficar bem de olho aberto para não seguir nesse fluxo e ir só reproduzindo esse pensamento. Eu poderia ter feito uso da minha história trágica, né? Tipo, eu tive um AVC em cena, e não sei o quê, e e me tornei, nanani, e olha só, eu sou um exemplo. Mas, assim, muita gente vinha falar assim, dá palestra, vende palestra, você vai ganhar rios de dinheiro. Só que aí eu comecei a ver que eu falei, gente, ok, mas eu posso até ganhar rios de dinheiro, mas o que eu vou estar realmente contribuindo para a modificação de um pensamento? Nada. Eu posso ficar rica. E o que vai de fato fazer diferença no meu discurso? Porque eu sei, a pessoa me olha, sou moderninha, cheia de tatuagem nos braços, tenho piercing, tenho um certo padrão de beleza, né? Então tem um lugar ali que a pessoa realmente, comecei a entender que realmente a deficiência ela é visual, a princípio, né? No primeiro encontro ela é visual. Então eu, a princípio, quando eu não estou me movendo, eu não causo nenhum estranhamento. Na hora que eu começo a me mexer, aí já, não combina, né? Então eu sabia que se eu fosse falar, fazer palestra, a pessoa ia olhar para mim, nada ia afetar ela e ia ficar por isso mesmo.
E aí eu crio Cadeira Falando Sem Tabu, né? Então, para poder realmente trazer uma imagem radical, para poder realmente mexer nas estruturas internas. Enfim, conversando com essa mulher lá de Madrid, na Casa Incendida, aí ela falou isso da questão do mercado. Eu falei, tá vendo? É o mercado, é isso. Né? Só me confirmou mais uma coisa. Aí eu virei para ela e falei, porque a inclusão é um problema. Ela, pero não, que a inclusão inclui. E quando ela falou inclui, ela fez um gesto que ela estendeu o braço e flexionou, colocando a mão sobre o peito, como se trouxesse alguma coisa para si. E aí, na hora que ela fez esse gesto, eu escrevi o manifesto. Porque foi aí que eu entendi qual que era a problemática. É isso, é unilateral, vem você para o meu mundo, é autoritário, né? Então, assim, não tem troca. Não tem troca. É o meu mundo, você vai ver, eu vou te colocar aqui dentro do meu mundo. Eu, bípede, vou te colocar dentro do meu mundo. Então, foi aí que eu escrevi o manifesto de inclusão. Nossa, Estela, você já tocou em tantas questões. A minha próxima pergunta, acho que já, de uma certa maneira, foi contemplada na tua fala, mas eu vou fazê-la mesmo assim, se você puder aprofundar. A questão do mercado, né, que você traz relacionada a essa ideia de inclusão e que eu acho que nos tempos mais presentes está se desdobrando também em certos entendimentos de instituições mesmo, né, de funcionamento de instituição. Você acha que isso leva para capturar certos trabalhos ou certas pessoas? Você sente que alguma instituição já tentou te capturar ou que tenta? Como você vê isso? Vai querer te cooptar, amor. Lógico que vai querer. Com certeza. Você faz o discursinho bonitinho do jeito que eles querem, porque eles não querem mudar. Eu falo que o Corpo DEF é a Babel do capitalismo, porque a gente vai trazer referências diversas, plurais de beleza, de corpo, de tempo de produção, de comunicação. A gente desestrutura tudo, tudo aquilo que você sabe. O Corpo DEF traz outro jeito de saber, outra construção de pensamento. Por isso, assim, eu tenho cá para mim, a minha teoria da conspiração, que não querem, justamente porque o mundo vai ficar mais complexo mesmo. Né? É só a gente ver em questões da produção cultural, né? Por exemplo, a gente começa com o fomento do teatro aqui em São Paulo. Né? Eu fui lá na oficina participar de algumas reuniões. Eu estou tentando lembrar o nome dessas reuniões. Tinha um nome bem Arte marcante. contra a barbárie. Arte contra a barbárie, exatamente. Então, foi ali que começa, né, a elucubração para se chegar na lei do fomento ao teatro para a cidade de São Paulo. Aí, depois de alguns anos, eu não sei quanto tempo, não me lembro, vem o fomento para a dança. E começam as complexificações, né? Tudo começa a ficar mais complexo. E a periferia? E o que é produção de dança? O que é produção de conhecimento em dança? Começa a questionar um monte de coisa, porque começam a acontecer, os fomentos começam a acontecer, a gente começa a ter possibilidade de estudo, de investigação, e as coisas começam a ficar mais complexas. E isso é maravilhoso. E quanto mais você vai mergulhando no universo DEF, que é plural, é um mundo infinito, porque cada pessoa é uma pessoa, você começa a ver quão complexo é. Não dá para se pensar universalmente. Não é para todos, nem tudo é para todos. Não dá para você achar que tudo é para todos, que a inclusão é para todos. Não, porque tem a ver com o ser humano, então tem a ver com gosto, com escolha, onde você quer estar, e não onde querem que eu esteja, onde vão me colocar. Então, assim, eu não sinto que eu tenha sido cooptada. Se tentaram me cooptar, eu não percebi. Não, desculpa, acabo de repensar, porque eu fui quase cooptada recentemente. Mas eu saí fora desse lugar. Graças a Deus. Eu fui cooptada assim, mas eu acreditei. Acreditei que era um lugar real, de real interesse em criar oportunidades plurais, né, na dança. E já no primeiro exemplo já percebi que não, já criei caso,
E aí, enfim, a vida me ajudou a escolher por sair desse lugar, né, desse espaço. Então, fui quase cooptada, mas eu tive muitos anjinhos da guarda que foram me avisando e alguns sinais foram aparecendo, algumas pessoas que vieram falar coisas, e aí eu comecei a, né, a ouvir mais, e aí quando veio, de fato, uma situação concreta, eu me dei conta de que eu era só uma representatividade, que é esse o perigo da representatividade, né? Você acreditar que você representa um todo e você é só uma fagulha de um todo, né? Porque não tem como você ser... Você pode ter a ideia de representatividade no sentido de colocar essa pauta ali em questão, presentificar essa pauta e abrir os olhos para que as coisas, né, sejam mais amplas e mais acessíveis em todas as diferentes questões de acessibilidade, mas não achar que é você personificado, né? E nesse lugar da representatividade, onde muitas vezes é cômodo para a instituição eleger uma personificação ao invés de se ocupar, né, de olhar para uma complexidade. Bem, acho que eu tenho coisas para continuar, mas eu fico com a vontade de perguntar se você teria interesse, não sei se tem o teu manifesto no mundo da podosfera aí, se você tem interesse em fazer o manifesto Em ler o anti-inclusão, manifesto? ler. Tenho. Só que eu preciso só achar, porque eu não sei decor, Tá. gente. Sim, A inclusão propõe hierarquia de capacidades. A inclusão é incapaz de ver e enxergar. A inclusão é incapaz de ouvir e escutar. A inclusão é simplesmente incapaz. A inclusão pressupõe passividade. A inclusão não interage. A inclusão causa pena. A inclusão é unilateral. A inclusão exclui. A inclusão isola. Manifesto Anti-Inclusão, parte 2. Colaboração de Lenira Rengel. Arte é conhecimento, arte é habilidade, arte é construção, arte é diálogo, arte é investigação, arte é ação, arte é troca, arte é liberdade, arte é criação, arte é expressão, arte tem de toda pessoa. A inclusão quer te normatizar, a inclusão quer te excepcionalizar, a inclusão quer te paralisar, a inclusão quer te desconsiderar, a inclusão quer te desincorporar, a inclusão quer te ignorar, a inclusão quer te especificar, a inclusão quer te deixar só. Arte e inclusão estão na contramão. O significado das palavras vão além de sua semântica. Trazem em seu traçado gráfico e sonoro pesos e levezas históricas e arraigadas às mais diversas sociopolítico-culturas. O que quero propor aqui é que repensemos sobre o significado e a significância que carregam as palavras arte inclusiva. Ele se relaciona diretamente por esse lugar, né, do lugar do artístico, né, assim, como assim, arte inclusiva, dança inclusiva, teatro inclusivo, o que vem a ser isso, né? Mas eu percebo também que, de certa forma, por essa experiência que eu tive na seguradora lá, trabalhando como teleatendimento, eu percebi que ela tá no mesmo jeito, a gente fica só num puxadinho ali. Acho que foi ontem ou antes de ontem, eu estava dirigindo, assim, e daí pensei, sabe quando tem vários conceitos que a gente fica ali, e de repente uma coisa parece que se assenta, assim, né? Daí eu lembro de um momento, assim, na minha dissertação, que a minha orientadora falou assim, você precisa relativizar, precisa criar relação, né, com os autores. E aí, de repente, ontem, assim, não relativizar, criar relação, mas e o diálogo? Né? E daí a gente fala tanto sobre um pensamento dialógico, né? E daí eu fiquei, sabe quando tu fica aqui com os dois, assim, estavam remoendo, assim, tá, então tá, relativizar é relação a partir de algo, né? Algo está ali e tudo fica em relação a isso, né? Exatamente. E daí, no caso, seria a bipedia, tudo em volta, orbitando isso, né? E quando você pensa em pensamento dialógico, é isso.
algo dialoga, ouve todos os lados, ouve uma pluralidade de conversas e vozes, e, né? Então, só porque ficou assim, caiu assim, muito, muito recente, muito agora, assim, e aí é uma coisa que conceitualmente talvez a gente lê, entende e tal, mas quando a coisa parece que se assenta no corpo, assim, né? Como que eu dialogo partes do corpo? Como que eu me dialogo com o espaço, dialogo com outros corpos, né? Não... A informação é incorporada, literalmente, né? A Sim, gente percebe isso corporalmente, não, né? Assim, a gente sabe que a dança, né, vem trazendo essa percepção de corpo-mente tudo junto, a gente é corpo e não que a gente tem um corpo, né? E que a gente, na educação, é educado a vida inteira de que separa, né? E aí, por isso que quando acontece isso, é maravilhoso, né? Porque você é o teu processo cognitivo ali bombando, né? sim, Assimilando esse entendimento, né? sim. Daí Incorporando. quando você falou do gesto, assim, aí eu tentei lembrar onde que foi que eu entendi esse gesto no pensamento e no corpo, né? De algo que talvez um conceito que eu estava ali, tem que relativizar, tem que criar relação, não sei o quê, e talvez estava tentando dialogar e aquilo não saía conceitualmente na dissertação, mas era uma compreensão corporificada mesmo, né? Que faltava e que é disso, de diálogo que precisa. Total. Mas outra coisa que eu queria seguir e que eu te ouvi falar, né, sobre o corpo intruso, e acho que é um outro lugar, né, da tua pesquisa e tal. Eu não sei se cabe agora, mas eu tenho a curiosidade de te ouvir falar sobre essa ideia do corpo intruso em diálogo com outras militâncias, né? Penso na ideia do racismo, né? De que o racismo não é mais um problema da negritude, né? A branquitude que se vire, que trabalhe com isso. A questão de nada sobre nós sem nós, né? A representatividade nessa fala. E daí eu ouvi você também falar dessa questão de que é necessário uma bipedia constrangida para encontrarmos modos menos violentos de existência. Então, não sei se queria falar um pouco, eu quero te ouvir, né? Te ouvir falar sobre isso. O corpo intruso, aliás, até estou finalizando, estou no processo mais burocrático de finalização do livro, do Corpo Intruso, que eu escrevi pelo prêmio PROAC de Histórico em Artes Visuais, né, como retorno, né, desse prêmio. Era uma coisa até que, tipo, tem uma certa dificuldade de assistir como todo mundo, né, de sentar e escrever, organizar, mas foi super interessante, assim, olhar para ele, né, o Corpo Intruso, ele nasce da carne, literalmente mesmo, né, a minha vida e arte, para mim, está tudo muito conectado, né, não está desconectado. Muitas coisas que eu crio é muito da vivência, né? Eu me preocupo, a única preocupação que eu tenho é que não é uma terapia em cena. Eu não trago questões pessoais no sentido, eu vou fazer terapia em cena, aí a pessoa ficar com dó de mim, né? Não, a ideia é trazer questões que me afetam por eu ser esse corpo que é uma mira no dia a dia, né? No cotidiano da cidade, ou uma invisibilização na cidade. E porque é isso, né? A gente hora é um, hora é outro, depende do dia, talvez aquilo que esteja acontecendo ao teu redor. Ou você é a mira, ou você é aquilo que é invisibilizado, né? Às vezes, muitas vezes é a mira do aceita Jesus no coração que você vai ficar boa, ou até mesmo de escutar bem feito, Deus te castigou, até de falar assim, nossa, mas tão bonita e com deficiência, nem percebi, né? Esse tipo de comentário, né? Então ele nasce dessa experiência. Primeiro foi curioso porque eu estava morando na Itália, fui para a Itália para fazer minha cidadania italiana.
E eu estava a cidade de origem do meu bisnono, né? De origem do lado do meu pai é argentino. Então, até mesmo de entender o que que era, o que é isso, né? Eu sempre tive uma coisa de... eu não me sinto brasileira, eu não sou brasileira. E não que eu tivesse um orgulho, mas era um tormento mesmo na minha vida, assim. Eu não me sentia brasileira. E aí, quando eu fui morar fora, eu falei, pô, eu sou brasileira pra caralho, na verdade. Né? Também educada, muito com esse olhar de olhar para o outro, atravessar o oceano, né? Meu pai, mesmo sendo argentino, não me fez olhar para a América Latina, ele me fez olhar para fora, né? Também ele um olhar colonizado. Então, nasce dessa situação de estar morando na Itália, um lugar que é fascista mesmo, super preconceituoso, eles são super preconceituosos entre eles, entre norte e sul, um lugar que a Igreja Católica tem um peso tremendo, porque é ali, é o berço. Então, o que nasce dali também tem um peso gigante, né? Eu vou abrindo janelas porque eu acho que tudo vai se relacionando, sabe? Por exemplo, não é à toa que nos anos 80 as travestis todas iam para a Itália. Quase todas falavam, e meu marido italiano, né? Tipo, quase todas tiveram um marido italiano. E, no entanto, a Itália, enquanto berço do cristianismo, né? Do catolicismo, execra esse tipo de corpo. Mas aí fica tudo por debaixo dos panos. A hipocrisia é um modus vivendi dessa cultura, né, católica, o que não deveria ser, mas assim no estereótipo, né, e de forma geral é muito comum essa hipocrisia, o marido que é, né, casado, tem filho, né, mas tem caso com uma travesti, né, e é sempre, mas aí vai na igreja, reza sempre Pai Nosso, né, confessa, tá perdoado. Eu fui criada no colégio jesuíta, fui criada no colégio São Luís aqui de São Paulo, colégio classe A, embora não fosse de A, mas era aquela coisa de vários filhos e aí tem bolsa de estudo e tudo mais. Mas eu convivi com essa realidade, né? Tipo, eu ia me confessar só para matar a aula, na verdade, né? Então, mas eu sabia que, reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, já tá certo. E aí você comete tudo de novo, né? Então, tipo, era um lugar muito, muito bizarro, assim, as pessoas passavam por mim, faziam o sinal da cruz, tinha um lugar muito, muito, muito estranho. Aí, várias camadas do que eu fui percebendo, que eu era uma mulher sozinha, morando sozinha, é brasileira, é sul-americana, tem deficiência. Então, tinham várias camadas aí esse corpo, né? Então, eu não conseguia me integrar na sociedade ali, uma cidade pequena, eu estava morando, que era lido como periferia, né, da cidade, era um lugar periférico, entre aspas, então era de imigrante, né, que já tem esse imigrante, os não, ou como eles chamam, extracomunitários, né, então os nomes têm, né, as palavras, elas têm os poderes, né, do que elas significam. Então, o corpo intruso nasce assim, mesmo, tipo, tô me sentindo um corpo intruso. Fiz um post e Edu que falou, opa, que daí vem dança boa. E eu resolvi acreditar nele. Tudo que foi acontecendo no corpo intruso foi muito isso. Resolvi acreditar nele. E aí fui entendendo. Então, quer dizer, o corpo intruso eu fui analisando uma série de formas, né? Mas aí, quando eu uso ele para o lado da pessoa com deficiência, é realmente ser como um lugar de você ter o poder de transformação. Saber o que você representa dentro daquele sistema, seja qual for ele, sala de aula, família, escola, trabalho, e o que você se enxergar enquanto potência de transformação daquele ambiente, de causar fissuras naquele lugar e não sucumbir ao que acham de você. É um trabalho que eu acho que para mim eu vejo muito com filosofia, com psicologia, né, com sociologia também, as coisas, esses saberes que se misturam, porque não dá para você tem momentos que você não consegue ser um corpo intruso
no sentido ativo, e simplesmente pode virar um corpo intruso só ativo, só aquele que ninguém quer, e você sucumbe a isso. Já aconteceu comigo, de eu sucumbir ao que acham de mim. Né? Então, não é uma coisa conquistada e fixa, estática, ela é uma coisa que tem movimento, né? Ela tem um movimento de evolução de você com você mesmo também, né? De dedicação, de estudo também, porque a gente precisa estudar. A gente precisa entender o que a gente está, o que eu sou na sociedade, que papel eu tenho no sentido de representação e de identidade social mesmo. E também essa ideia de que o corpo com deficiência, quando ele chega, ele nunca chega sozinho, ele chega com todo esse imaginário. Então, é quase uma constelação familiar da deficiência. Né? Por isso que eu falo da ancestralidade DEF, porque é isso. Se a negritude tem uma ancestralidade de reis, rainhas, príncipes e princesas e tudo mais, que, né, tiveram as vidas roubadas, etc., a gente não. A gente tem uma ancestralidade muito horrorosa, com algum... Tipo, no Egito teve algum, né, faraó que tinha nanismo, que tinha alguma questão de ossos e tal, mas ainda não foi uma conquista, não foi uma coisa que perdurou e que, né, chegou a contaminar essa ideia para outras épocas e países e regiões, né? Então, é um lugar... O corpo intruso, ele é um conceito que ele tem movimento, tem muito movimento. Ele não é uma coisa estática, né? Vai depender da relação com o outro, vai depender da tua postura, porque também, né, eu lembro de uma amiga minha perguntando, mas e se ele não consegue mudar o sistema? Continua sendo corpo intruso, né? E a ideia não é, tipo, substituir isso por inclusão, não é? A ideia não quero substituir nada, só estou colocando como um pensamento, uma produção de pensamento mesmo, de conhecimento, de que para fortalecer a nossa luta de alguma forma, né? O indivíduo nesse sentido, né? E o quanto isso pode ser artístico, que é o meu foco. Queria trazer essa questão que você trouxe agora da ancestralidade DEF, né? Que é importante pensar nisso. Eu trabalho com história da dança e há uns 3 anos uma companhia aqui de São Paulo de rodas para o ar me pediu um curso de história da dança, né? E eu falei, poxa, mas eu não posso falar da história da dança da maneira como ela costuma ser contada, porque né, o corpo de vocês, a prática de vocês vai para um outro lugar. E aí fui percorrendo alguns episódios, né, onde aparece a presença DEF na história da dança. Tem um lugar muito curioso dentro do balé, que uma determinada dança de anões foi cooptada, e aí depois se tornou o que os bailarinos que chamavam-se de cômicos faziam, né, então esse lugar da comédia, que era a dança dos anões, mas também ouvindo o Du semana passada falando sobre às vezes um bípede fazendo um tremor, uma movimentação que um DEF faz, né, que é de uma deficiência, o bípede vai ser super vangloriado por fazer aquilo. E eu fiquei pensando de várias danças urbanas, de hip hop, que muitas vezes tem movimentos, né, que vêm dessa relação. Tem o kuduro, que eu gosto muito de estudar, e vem dos mutilados de Angola, né? Mas aí eu não sabia, olha só. se apaga a referência disso, e aí no fim você fica com aquela mímese de um passo que traz uma referência DEF, só que apagando a referência DEF. Então, que importante, né, falar disso, falar dessas memórias, para que isso... E do quanto a gente é produtor de conhecimento, né, em dança, em diversas outras áreas, né, de tecnologia, né, de pensamento, de arte, de estética, né? Que é o que mais, assim, agora eu estou querendo mergulhar na estética. Eu quero aprender a falar de estética. Quero aprender a discutir estética, né? Porque eu sei que a gente tem uma estética muito própria. E cada um vai ter a sua própria estética. E eu não tenho o menor interesse em tentar copiar ou reproduzir a estética do que se considera arte contemporânea ou até mesmo dança contemporânea. Aqui em São Paulo, por exemplo, por muito tempo,
Hoje está diferente, mas por muito tempo a referência de dança contemporânea era uma específica e muito europeia, inclusive, né? Rumos, Itaú, tal, você ia ver, era tudo igual. Quando surge uma pessoa que traz uma questão de negritude, ganha o Rumos Dança, causou, tipo, pô, mas isso não é dança contemporânea. Ué, como assim não é dança contemporânea? Por que que não é dança contemporânea? Né? Então Essa é a minha próxima pergunta, que é a gente tentar se aprofundar nisso, né? Entendendo, então, um corpo def propositor, né? Com uma potência. Manda. Por exemplo, o Profanação, né? O meu primeiro curta-metragem, quando eu trago esses corpos gritando a deficiência, né? Como já me falaram, você grita a deficiência. A Sarah Hubald, que é uma performer australiana que participa do filme, ela estava hospedada aqui em casa e tal, a gente se conheceu por intermédio da Paula Souza Lopes, e ela é uma ativista também lá na Austrália e tal, e ela falou, você é freak? Eu falei, não, não sou freak, não, porque eu tinha um parco conhecimento de freak, né, dos freak shows e tal. Aí eu falei, não, mas freak show era horrível, essas pessoas eram abusadas, não sei o quê. Não, Estela, não é bem assim, não. Porque essas pessoas, se elas existissem fora do circo, elas seriam mortas, seriam trancafiadas, seriam abandonadas. E ali elas estavam exibindo aquilo que elas eram. Então isso me fez assim um olhar, o freak show ainda é uma coisa que vira e mexe vem me cutucando, eu ainda nunca me debrucei, talvez agora, quem sabe, eu comece a debruçar sobre a questão estética e me debruço sobre isso. Então, no Profanação, quando eu coloco... Então, faço gritar as deficiências enquanto potência, né? E ainda filmado, né? Pego a diretora de fotografia e falo, eu quero ver as escolioses todas de cada um. Tipo, Edu, toda a escoliose da coluna dele. Enquanto potência de beleza, né? Quando eu coloco a audiodescrição junto com esse audiovisual, né, em que causa uma crise cognitiva no bípede, porque mas ela está descrevendo uma coisa que não é o que eu estou olhando. E aí a pessoa não percebe que ela fecha o olho. Eu acho que tem esse lugar de provocar cognitivamente, assim, sabe? Mexer na estrutura cognitiva, daquilo que você acha que é beleza, daquilo que você acha que você entende, daquilo que você acha que você está enxergando, né? Porque a audiodescrição vem... A gente estava conversando, né, sobre o choque, que era... Que muitas pessoas, assim, conhecidas minhas, vinham falar assim, por que que você colocou isso? Por que que você deixou aberto? Porque eu queria isso mesmo. Eu queria provocar o audiovisual, provocar o espectador. E aí a gente começou a discutir sobre esse choque. O choque a impressão que a gente tem é que tipo o enxergante vai no ele como é que era que a gente falou? São espirais diferentes em direção que rodam que espiralam em diferentes direções, né? Então, tipo, a gente, quando com a pessoa cega, a gente começa a descrever o detalhe, e aí você vai ampliando, né? Aonde está. E a pessoa enxergante, ela vê o todo, depois é que ela vai fechar para o detalhe. Então, são espirais que giram em direções diferentes, opostas, e aí, quando cruza, entendeu? Dá um choque cognitivo mesmo. E é isso que é interessante. Você pode implicar teu corpo também, você pode fechar os teus olhos para assistir o filme, mas vai ter, né? Ela vai ter a opção com audiodescrição, mas dessa vez eu não vou integrar. E acho que a estética que a gente produz é uma estética que parte do nosso corpo. Que eu acho que se cada um de nós, né, com ou sem deficiência, se deparasse, enquanto artista, que você é um produtor de conhecimento, que o corpo é único e nunca vai ser igual ao outro, por mais que você
treina em balé na mesma classe, etc, etc. Cada um tem um jeito de ser no mundo e tem um background diferente, e investisse na própria estética, eu acho que ia ser muito mais rico também, né? Na própria produção do como que eu raciocino, porque cada artista é único. E a gente fica nessa eterna referência europeia, eurocêntrica de como o que é dança contemporânea, o que é artes visuais, o que é isso. A gente herda muito dessa visão eurocêntrica nas artes e o próprio brasileiro tem uma estética muito própria. De novo, fica a palavra deslocar, né? Com o Edu, a gente falou desse deslocar o olhar, né? Não sei se vocês já viram o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ainda não vi, tô para ver. Então não vou poder falar, Estela. Não ligo para spoiler. Eu não sou dessas. Mas eu já estou sabendo que é bem... E que é baseado numa mente TDAH, né? Olha que perfeito. Mas eu queria falar de uma cena que tem todo um simbolismo e de repente ela coloca um olhinho aqui, você viu, Paulo? O olhinho assim, que é tipo olhar por outro olho, um olho completamente que era aleatório, que era... No filme todo vai construindo aquele olho assim irritante. É um olhinho de brinquedo, sabe? Desses de boneca. Maravilhoso isso. Coloca aquele olho, resolve o filme estava angustiante, é resolvido depois que ela coloca aquele olhinho assim. Então, perfeita essa ideia de deslocar. E daí, com essa imagem que eu vi essa semana, assim, então, nossa, fez assim, vou agora andar com o olhinho, assim. Mas eu acho que tem isso que você acaba de falar, tem muito a ver com uma coisa de... Eu percebo, assim, ultimamente, eu estou cada vez mais radical nesse sentido. Então, por exemplo, me apropriar cada vez mais desse corpo que é lido como monstruoso, né? Desse corpo que é lido como freak. Eu me identifico muito com o corpo da modificação corporal. Uhum. E é uma coisa que eu já, lá de 2005, que eu comecei, que eu fiz produzi um evento, eu, Caco Matos e o Lenderson Polonini, são duas pessoas ligadas ao teatro, a gente produziu o Acesso Livre, que foi em 2005 lá na Galeria Ouro Fino, Galeria Olido. A gente queria fazer a segunda edição e eu falei, eu quero amplificar essa questão corporal, eu quero sair um pouco do corpo def, eu queria... Vamos para o corpo de modificação corporal, porque ele acha que ele está ali, ele dialoga diretamente com o nosso, né? Com o corpo def. E aí tinha a Priscila D'Avanzo, não sei se vocês já ouviram falar, que na época era muito conhecida como a mulher vaca, porque ela tem tatuado no corpo manchas, como se fosse uma vaca. E ela foi maravilhosa, a gente se reuniu algumas vezes, o projeto acabou não tendo continuidade. Mas, e aí agora com a Tia Angel, que tem a questão dos freaks, né? O portal Freak Guys, eu vejo muita congruência. Eu acho que nesse período que eu fui me entendendo enquanto pessoa com deficiência, também entendendo essa laputa inclusão, que não inclui coisa nenhuma, eu fui também começando a interrelacionar, a interseccionar esse corpo def com outros corpos, para ver, mas o corpo negro também é um corpo que não é lido, mas e o corpo def, né? Eu participei do Bartolomeu, no Núcleo Bartolomeu de depoimentos, por acho que 2, 3 anos, não me lembro mais, 3 anos. E, tipo, a questão do corpo def, a questão do meu corpo nunca era considerada, só o corpo da negritude. Eu falava assim, poxa, mas tem congruência, eu estou enxergando que tem congruência. Né? Mas eu não conseguia colocar como se fosse competir, né? Como se o corpo def fosse competir com o corpo negro. Do mesmo jeito o LGBTQIAP+, né? Tipo, o corpo trans, eu vejo muita congruência, e principalmente aí eu vejo ainda mais na questão do transicionar, né? O meu corpo transicionou também, assim como um corpo trans transiciona, né, para o masculino, feminino, enfim. E eu troquei muita ideia com uma amiga minha trans, dessa ideia de se transicionar, né? O que é você transicionar enquanto um corpo que era bípede, que transiciona para um corpo def, né? O que é hipersexualizado e o outro que não é nada sexualizado.
enfim, o que aproxima e o que afasta, né? Então, assim, eu sempre tive essa preocupação para poder até ampliar a minha questão, sabe? Para não ficar também num lugar que é o modelo médico de uma tragédia pessoal e que é eu que vou ter que lidar com isso só, né? Do mesmo jeito que o racismo já não é uma questão da negritude, é uma questão da branquitude, o capacitismo também é uma questão da bipedia, né? Só que por alguma razão que a gente ainda não, assim, a gente discute muito sobre isso, por alguma razão ainda é um tema que, assim, pega e não pega, sabe? As pessoas parecem que têm vergonha de se aliar a essa pauta, porque ninguém quer ser DEF. A deficiência, uma coisa que eu percebi quando eu começo a voltar a andar nas ruas, né, de bengala e tal, e até, tipo, a primeira volta que eu fui dar no quarteirão, né, quando eu morava com a minha mãe, eu estava de bengala e óculos. Tiveram 2 pessoas que acharam que eu era cega. Nem observar direito a bengala que eu estava usando, a maneira como eu me locomovia. O estereótipo óculos escuro, bengala, cega. Então, a pessoa me agarrar e falar, peraí que eu te ajudo a atravessar. Eu falei, não, eu não estou querendo atravessar a rua. Eu só estava desviando de um degrau que era enorme, só que eu tinha que fazer isso pela rua. E calhou de ser bem na faixa de pedestre. Aí, em seguida, no meu quarteirão, um cara estava dando ré no carro, eu vi, parei, esperei. O cara brecou o carro, fez um escândalo, veio correndo assim, peraí que ele vai subir. Eu falei, estou vendo. E o quanto as pessoas me olham com receio, com muita gente identifica o AVC nesse corpo, então é que nem o câncer, tipo, se eu repetir a palavra câncer, eu vou ter câncer, e se eu olhar para ela, eu vou pegar a deficiência dela, né? É um corpo que a deficiência é devir, né? No envelhecimento, num acidente. Então, são coisas que as pessoas não querem, a sensação que eu tenho, assim, é uma questão ali, uma informação ancestral também, de que se eu olhar muito eu vou pegar, vou adquirir essa deficiência, se eu me juntar, talvez eu me torne uma pessoa com deficiência, ou as pessoas vão me ver com essas pessoas tortas aqui, defeituosas. Enfim, eu acho que passa por tantas camadas de preconceito mesmo, sabe? Muitas, muitas. Nossa, quando você falava isso, eu fiquei pensando sobre essa questão do quando o corpo é manipulado e criado próteses e essas alterações, o quanto isso é autorizado às vezes, né? Exótico, diferente, misterioso, fetiche, né? Desperta essa curiosidade muito mais para chegar perto e quanto algo da natureza repulsa, né? Algo que é natural, que, como você falou, um devir, def, cria um estigma, né? Uma coisa de repulsa, assim, muito forte. Um rechaço, né? Uhum. Agora, sobre fetiche, se tá todo mundo de acordo, eu acho lindo, sabe? Porque eu acho que também fetiche é uma coisa que é muito mal vista na nossa sociedade, mas quando ela é uma patologia, sabe? Quando você faz uma coisa que é escondida de todo mundo, ou até escondida de você, e que você não assume para você. Agora, quando o fetiche é assumido e você exercita essa fantasia, maravilhoso. Por que não? Tem um depoimento uma vez que eu vi da Gata de Rodas, que é uma ativista LGBT, ela é cadeirante e tal, e usa cadeiras automáticas, super pesadona, e ela foi morar numa festa que era... Ai, não lembro o nome, mas era tipo Dominatrix, alguma coisa assim. E aí ela chegou lá, aí não sei o que, como é que vai ser, né? Escadaria, como é que vai ser? A pessoa que estava acompanhando, ela falou assim, amor, relaxa, que você aqui é a dominatrix. Então aqui os seus servos para carregar a tua cadeira de rodas e o outro para te carregar. Ela falou, não quero sair nunca mais daqui. O devoteísmo também, né? O devotê. Então, assim, se é de comum acordo, se é de consenso, manda ver. Sabe? Eu acho que o problema da fetichização é quando você transforma aquilo ali num exotismo, né? Mas que você não se aproxima de fato.
Você só coloca num lugar ali exótico e aí a gente vai para o mercado também, que também exotiza esse corpo, né? E tantas outras camadas. E no, tipo, tem um perfil que chama Invisibilidade. A questão da pessoa negra com Down é super invisibilizada. Como é que fala? A expectativa de vida de uma pessoa negra com Down é menor do que uma pessoa branca. E isso dentro da própria comunidade. O próprio instituto, eles estão sempre, né? Eu vejo sempre posts deles, como é que fala? Denunciando, né? Esse racismo institucional entre as instituições de Down, fazendo uso de imagem de pessoa Down negra, sem pagar, sem autorização. Enfim, é um mundo muito louco, entendeu? O mercado desse mundo inclusivo é um mundo muito louco. E não pense que ele é bonitinho. Nada bonitinho. Assim, eu já escutei, tipo, eu tentei por muito tempo conectar com ONG, né? Para tentar levar o Cadeira Falando Sem Tabu para as escolas, empresas e tal. E eu recebi um e-mail assim, de uma ONG renomada que presta serviço em esferas privadas e públicas. Recebi um e-mail da pessoa, que eu tinha deixado o DVD, a pessoa estava ofendidíssima. Como que você se atreve, como que você tem coragem de expor esse corpo desse jeito? Eu li aquilo, eu me assustei, eu fiquei assim, Aí eu lembrei, eu falei, não, peraí, eu exibi essa performance no APAE, e eu estava morrendo de medo, mesmo. Eu falei, será que elas vão entender o que eu estou fazendo? Elas todas se sentiram representadas. Ana Amália Barbosa, que é filha da Ana Maia Barbosa, ela tentou assistir 3 vezes essa performance. As 3 vezes tiveram acontecimentos incríveis com ela. A primeira vez ela chegou tarde, a segunda vez foi na Unesp, quando a Unesp era lá no Ipiranga, pifou o DVD. 2 vezes, saiu fumaça, assim. Tipo, o público não sabia se olhava para mim ou para ela, porque a imagem que eu faço é de uma deficiência severa, né? Que é dependente fisicamente de um assistente. O público não sabia se olhava para mim ou para ela. E aí tivemos que interromper a exibição do Cadeira Falando Sem Tabu. Passa um tempo, ela vai assistir no Fábrica. Dissolve o negócio, o plug do som. Tamanha energia, porque realmente era realidade e ficção no mesmo lugar. Virou uma hiperrealidade do espectador. Então, quando eu lembro disso, eu falo, não, aí eu falei, querida, eu agradeço o teu feedback e percebo que eu estou no caminho certo, que é sobre isso mesmo que eu tenho que falar. Agradeço, infelizmente a parceria não vai acontecer, mas tudo bem, eu sigo o meu caminho. Então, também é isso, né? Dentro da ideia de corpo intruso, é você saber não se afetar por coisas que podem te afetar, que vão poder te destruir, sim, que podem te destruir. Às vezes é difícil mesmo, às vezes a gente não está muito bem, nem todo dia a gente está ótima, né? Se sentindo linda, maravilhosa. Tem dias que a gente se sente um horror, péssima. Então, nesse sentido aí, voltando ainda, né, na questão do corpo intruso, para mim, ele é um lugar de apoio e de um pertencimento, né? Quando a gente está entre a gente, com todos os DEFs, é uma sensação que não dá para descrever, assim, de tamanho pertencimento. É muito bom essa sensação de pertencimento. E o corpo intruso me dá esse lugar de pertencimento, paradoxalmente. Olha, tô muito feliz. Acho que tivemos aí um diálogo que, de novo, assim, mexeu muito, né? E agradeço muitíssimo a tua disponibilidade, a tua generosidade em partilhar e se aprofundar em cada questão. E acredito que a gente vai ter muito ainda momentos, oportunidades para a gente continuar a conversa. Maravilha, eu que agradeço.
Estela, dá muita vontade de trabalhar mais perto de você. Vou te chamar para umas coisas em breve, porque quando você diz, né, que você vai dar esse mergulho na estética, mas eu acho que você já tem um mergulho tão grande na ética também, que eu acho que vai ser muito fluido essa tua construção e é inspirador demais te ouvir. Desloca, pegando a palavra da Ju, desloca muito as nossas percepções, isso é ótimo, né? Amplia. Ah, eu que agradeço e bora lá, Paula. Simbora. Eu tô querendo muito voltar para um yoga, porque eu tô sentindo muita diferença no meu corpo, né? Tô ficando mais velha, vou completar 50 anos esse ano. Então eu tô percebendo muita diferença, assim, eu tô olhando assim para onde que eu vou, sabe? Que prática que eu vou para e eu vejo algumas coisas tuas assim, eu acho muito interessante. E o gesto do avesso, né? Eu acho muito interessante essa tua expressão que você traz, assim, me interessa. Então, bora lá trocar figurinha, amor. Bora, a gente se fala. Com certeza. Muito bem, Obrigada, então, gente. nós que agradecemos, Stella. Nossa, enriquecedor. Se quiser deixar isso, contatos, arroba, site que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho e te conhecer e tá seguindo. Bom, meu perfil no Instagram é Estela Pponi, né, que é meu nome, subtraindo um lá. E tem o canal de YouTube da Casa de Zuleika, que tem o Profanação. Acho que poderia ser até interessante deixar o link, né, depois no descritivo do podcast. E é isso, são esses dois contatos, sou facinha. Ultimamente eu tenho ficado mais ausente, assim, das redes, não ando com muita paciência, mas para trabalho, assim, postar sobre trabalho e tal, eu sempre faço isso. Então, mas sou facinha. Não é difícil entrar em contato comigo. Muito bem, então, muito obrigada. E aí seguimos em contato. Um beijão. Maravilha, queridas. Beijinhos, Obrigada, viu? queridas. Boa Beijos tarde aí aí. para Boa tarde todas. para vocês também. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Idealização, Deusas Produções. Apresentação e entrevistas, Juliana Alves e Paula Petreca. Edição e capas, Juliana Alves. Voz da vinheta, Fernando de Proença. Produção executiva, Moira Albuquerque. Consultoria em audiodescrição, Moira Braga Sales. Parceria de divulgação, Portal Mood.